Então galera, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre placas-mãe, suas utilidades, para que você precisa saber e basicamente no que ela interfere. Ela é o componente que vai conectar todos os outros componentes, por isso mãe, né? É da onde vem todos os outros componentes, normalmente é ela que recebe tudo, né? Você coloca lá o processador, memória RAM, placa de vídeo, conecta tudo, então ela é a placa-mãe, de onde vão sair todos os cabos. Então, basicamente, a gente tem um local onde você vai colocar o seu processador, sua memória RAM e, dependendo do tipo do seu PC, colocar uma placa de vídeo também. Mas a questão é, que tipo de placa-mãe eu vou comprar para o meu processador ou vice-versa? Em questão de processadores e placa-mãe, a gente sabe que tem as gerações, Intel e AMD. A gente sabe que teve vários sockets para estar separando cada geração. Na Intel, vindo desde LGA 775 até LGA 1700. Já na AMD, veio desde o AM-FM1 e vindo agora até o AM5. A gente tem diversos sockets, diversos chipsets e diversos estilos de placa-mãe, cada um servindo para cada coisa. Então a gente também tem diversas tecnologias que vão se encaixar em placa-mães específicas, né? No caso da LGA 775 que eu tenho aqui, ela funciona com DDR3 e com o Core 2 Quad. Também funciona com todos os processadores compatíveis com o LGA 775, mas tem alguns que não dão suporte. Por quê? Porque a questão da alimentação dela, que está aqui no meio, que é esses 4 pininhos aqui de alimentação. Se você tem 4 pinos, isso é um pouco ruim, porque talvez a sua placa-mãe seja de entrada e básica, né? Porque o que define tudo é isso daqui, o chipset. Não é o socket, porque o socket ele é o que vai definir qual geração você vai colocar. O chipset vai definir que tipo de processador você vai poder colocar, se é de alta, baixa ou média performance. Então, se eu tenho um Core 2 Quad aqui, essa placa-mãe me permite colocar um Core 2 Quad. Talvez eu quisesse botar um Core 2 Quad Extreme, dos mais top que tivesse. Talvez eu não conseguiria, porque o Core 2 Quad ia dar thermal throttling por causa de superaquecer, talvez, né? Porque tem que ter um cooler adequado, além da placa-mãe também superaquecer para tentar trazer energia para o processador, porque o processador mais antigo, igual aquele, é muito consumidor de energia. Ele é muito beberrão. Então, você precisa de uma fonte forte para ter um processador desse, por exemplo. Então, vamos supor que você tenha pegar algo mais recente. Vamos supor que você vai comprar um i7, mas sua placa-mãe só tem um slot desse de 4 aqui para alimentação. Isso já é uma coisa agravante que muito provavelmente você vai perceber que sua placa-mãe não tem muitas entradas, que ela não tem muitos componentes desse daqui, ó, de alimentação, muitos capacitores desse, também transistores, dentre outras peças que necessitam para alimentação do processador. Ou seja, dá para ver que essa placa-mãe aqui é bem pobrezinha em questão de alimentação. Ela é bem fraquinha. É para algo mais básico. Já uma placa-mãe high-end, ela tem 6, 8 pinos. Normalmente é 8, né? Não tem 6. Eu nunca vi uma coisa dessa. 6 pinos é para a placa de vídeo. Aí, 8 pinos, você vai colocar ali um i7, um i9, um processador muito forte. Um processador forte, né? No caso, talvez os íons ali vão precisar até nas placas-mãe mais básicas, porque o Xeon consome bastante energia, né? O Xeon precisa disso porque ele é um processador de servidor. Ele já é uma adaptação mais diferenciada. Mas basicamente, a placa-mãe vai ter o seu chipset que vai definir o que você vai poder colocar também, né? Porque tem o suporte de cada chipset em relação ao processador, a entrada e saída, né? Porque nesse caso aqui a gente tem a entrada PCI Express e a gente tem as saídas aqui atrás. Pode ser que algumas placas-mãe tenham menos entradas aqui atrás, tenham mais entradas, tenham entradas diferentes, tenham USB 3.0, 3.1, Gen 2, esses caramba 4 aí, tenha suporte a DDR5, DDR4, tenha suporte a tal processador, a outro, vocês me entenderam. Basicamente a placa-mãe é o que vai definir qualquer
peça que você vai poder colocar ou não no seu PC. Então por isso que é muito importante você escolher bem sua placa-mãe, principalmente em relação a qual processador que você vai querer usar, qual tipo de uso que vai ser. Também depende. Então, por exemplo, eu quero um uso básico, eu posso pôr uma placa-mãezinha básica. Eu quero um uso extremo, eu vou pôr uma placa-mãe com componentes ótimos, com várias fases de alimentação e dentre outras coisas, e com suporte a vários processadores, um chipset que seja muito bom. Então, é isso que você vai ter que olhar. Também vale destacar que, dependendo da geração, sua placa-mãe vai ter menos ou mais conexões. Dependendo da geração, você vai ter esse trequinho aqui, que isso daqui é uma conexão muito antiga. Se sua placa-mãe tem isso, meu amigo, seu PC é um dinossauro. Essa conexão aqui, ou uma conexão de impressora que talvez tenha aqui atrás em algumas placas-mãe, essa conexão aqui existe, ainda existe até em PCs atuais, mas basicamente a placa-mãe vai definir todos os tipos de entrada. Também se a placa-mãe vai ter a entrada, famosa entrada gigabit aqui de LAN, para você aproveitar total da sua internet. Porque, por exemplo, eu tenho uma internet que vai até os 300 MB. Pelo cabo, você não vai receber esses 300 MB nem a pau. Por quê? Porque a sua placa-mãe não tem o suporte aos 300 megas, porque ela é uma placa-mãe mais de entrada ou ela é uma placa-mãe mais antiga. Por isso que, caso você queira ter acesso à internet mais rápido ou um processador e um computador mais rápido, é melhor você estar numa geração mais atual. Até porque outra coisa que faz bastante diferença é a memória RAM. E quanto mais velho, mais antigo vai ser o padrão de RAM utilizado em seu dispositivo. Nesse caso aqui é um padrão muito antigo, é o DDR3. DDR3 ainda tem muita gente que usa, mas a gente já tem o DDR5, ou seja, ele está muito ultrapassado. A gente tem o DDR4, que é um dos tipos de memória RAM mais recente, né? A memória RAM DDR4, que alcança frequências de base ali, eu acredito que 2.000 até uns 3.000, não sei, mas eu acho que varia. Dependendo do overclock que o pessoal faz com memória RAM, ela vai para cima. Nesse caso, 3.000 que eu tô falando aí é Hertz. É o quanto de trabalho que precisa fazer, portanto. Mas depois eu vou falar de cada componente em si. Agora eu tô falando da placa-mãe, que é o componente que faz a união de todos esses. Existem algumas placas-mãe na LGA 775, LGA 1156, que tem isso daqui. Isso daqui se chama ponte norte. Basicamente é a ponte sul, ponte norte. Entendeu? E essa daqui funciona também como controlador do PCI Express. Como que eu descobri? Isso daqui estava apelando quando eu botei uma placa que não tinha muito suporte, essa placa-mãe aqui. Então, basicamente, isso também tem que ser levado em consideração, mas isso é só nessas placas mais velhonas aqui que os processadores não tinham vídeo integrado. Hoje em dia a gente tem diversos processadores com vídeo integrado e a gente também tem diversas placas de vídeo de diversos preços. Então, antigamente, como era um pouco mais escasso esse mercado, eles colocaram direto na placa-mãe a ponte norte, que além de fazer algum tipo de controle em determinados lugares da placa-mãe, ela também servia de vídeo, ou seja, quem dava vídeo aqui é a ponte norte, mandando aqui para o VGA. Mas galera, basicamente isso daqui foi uma explicação simples sobre a placa-mãe, o que ela faz. Ela simplesmente conecta tudo, ela tem o seu software próprio, que é a BIOS, que é uma coisa que está gravada aqui e que cada placa-mãe tem uma. Por isso, às vezes esse software, quando é muito antigo, te restringe a fazer o upgrade de processador, porque basicamente lançam processadores mais novos para o mesmo socket e às vezes a placa-mãe requer somente um update de software para ela estar funcionando com um processador mais novo. Isso daí acontece muito também por causa que o software não está preparado para receber esse CPU mais novo. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, valeu e até a próxima.